A aula agora é sobre atrito, certo? O que seria atrito? Atrito está ligado à rugosidade entre as superfícies. Como assim, professor? Se eu pegar o quadro aqui, que você percebe que é bem lisinho, eu largo a minha mão, ela escorrega com facilidade, só não estou deixando escorregar para não apagar. E se eu botar a minha mão na parede, eu vou perceber que ela não escorrega da mesma forma, ela tranca mais. Por quê? Porque na parede tem mais rugosidade, vai me ter mais atrito. Então o atrito tem a ver com a rugosidade. Daí tu vai me dizer assim, então o quadro não tem atrito? Tem. Porque se eu ampliar para vocês, desse um zoom grande aqui no quadro, tu ia ver que até o próprio quadro existe rugosidade. É o desenho que eu fiz aqui, ó. Eu posso ter uma superfície super lisa, com um corpo também super polido, e eles não têm atrito quase que nenhum. Mas se eu ampliar, ó, botei uma lupa aqui, ó, se eu ampliar, eu vou enxergar umas rugosidades. Essas rugosidades que vai me produzir o atrito. Mas eu vou perceber isso quando eu empurrar o corpo. Cheguei aqui, apliquei uma força no corpo e conforme ele vai andar, quando eu aplico uma força, nós vamos chamar força aplicada no corpo, vai surgir nessas rugosidades pequenas forças contrárias. O somatório dessas forças contrárias que nós chamamos de força de atrito. Então nós temos aqui, ó, força de atrito. É uma força contrária ao movimento ou à tendência do movimento. Nós já conversamos isso lá nas leis de Newton, que até para caminhar eu preciso da força de atrito. Como é que era que a gente tinha feito um desenhozinho? Era assim, ó, um pé no chão. O que eu faço para poder caminhar? Eu empurro o chão para trás, olha só, eu empurro o meu pé para trás, vou chamar força do pé. Força do pé. Em compensação, eu tenho que estar com um calçado que tem atrito, porque daí vai existir a força de atrito que vai me empurrar para a frente. A força que está produzindo o movimento é a força de atrito. Eu chamo isso de força motriz. Observe que quando eu vou calcular a força de atrito, eu vou fazer a normal vezes o coeficiente atrito. A força normal nós já estudamos, é aquela força que pressiona uma superfície, certo? E geralmente o aluno pensa que a força de atrito depende do peso do corpo. Naturalmente, se o corpo tem um peso maior, a normal vai ser maior. Mas se eu colocar um corpo num plano inclinado, o atrito diminui. É mais fácil de eu empurrar porque o atrito é menor. E o peso do corpo permanece o mesmo. Mas conforme eu inclino uma rampa, o corpo força menos a superfície e a normal diminui, consequentemente a força de atrito também diminui. Então a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. Quando eu calcular, eu vou calcular a força de atrito máxima. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou empurrar uma caixa e a força de atrito máxima dela é de 20 newtons, não adianta eu empurrá-la com 10, que ela não vai sair do lugar. Que o atrito máximo dela é 20. Se eu empurrar com 10, ela vai fazer 10. Para a força resultante ser igual a zero, ela não sair do lugar. Se eu empurrar com 15, ela também não vai sair, porque o atrito máximo é 20. Eu tenho que ultrapassar os 20 newtons, eu tenho que ultrapassar o valor da força de atrito máxima para colocar esse corpo em movimento. Então verifique o seguinte, a força de atrito máxima é a normal vezes o coeficiente de atrito, esse E é estático, porque eu vou calcular a força de atrito máxima, o corpo ainda está parado, por isso que vai ser atrito estático. A gente vai ver o conceito certinho de atrito estático. Bom, para o aluno entender, ele tem que entender o gráfico da força de atrito, que já está pronto aqui no gráfico, no quadro para nós. Mas geralmente o aluno tem muita dificuldade na leitura de gráficos. Então a gente vai fazer uma situação prática para te enxergar o que é um atrito estático, o que é um atrito cinético, tá? Com esse exemplo bem prático. Aqui é uma caixa que eu vou empurrar. Tu pode imaginar na tua casa, tu empurrar um móvel, né? Pode ser um roupeiro, né? Tu vai trocar de lugar na casa, tu vai fazer uma força. E nem sempre quando nós empurramos uma caixa ou um móvel, ele já sai se movimentando. Por quê? Porque existe uma força de atrito máxima naquele móvel, que está relacionado entre a superfície do móvel e o chão. Eu tenho que vencer esse valor máximo para colocar o corpo em movimento. Aqui nós temos um móvel qualquer, tu pode imaginar que tu vai empurrar um roupeiro, e a força de atrito máxima é de 40 newtons, mas eu não sei. A força de atrito máxima dessa caixa que eu vou empurrar é 40 newtons. Como eu não sei, eu empurro primeiramente com 10, e o corpo não sai do lugar.
Por quê? Porque eu não venci o máximo de 40. Mas no momento que eu aplico 10, surge uma força de atrito igual a quanto? Muitos alunos me respondem, igual a 40, professor, porque eu calculei 40. Não, eu não posso empurrar uma caixa e a força de atrito que é contrária à minha sair me empurrando, porque é maior que a minha. Então eu apliquei 10, o atrito aqui vai ser 10 newtons. E a força resultante é 0, o corpo não sai do lugar. Daí qual é a tendência quando eu empurro um objeto e não sai do lugar? Fazer mais força. Daí eu aumentei a minha força para 20. Mas eu não sei que a força contrária máxima, que é do atrito, é de 40. Nesse momento a caixa não vai sair do lugar. Por quê? Porque o atrito nesse momento vai ser igual a 20 newtons. Então, enquanto eu não chegar no valor de força de atrito máxima, a caixa não sai do lugar e a minha força aplicada é igual à força de atrito. Chegou nos 40. Tu observa que é o mesmo valor da força de atrito máxima. Então, nesse momento, eu igualei a força de atrito máxima. Eu estou na iminência do movimento. Eu estou naquele instante que qualquer coisinha que eu fizer a mais, eu vou colocar o corpo em movimento. Eu estou no momento que eu vou vencer a força de atrito máxima, que aqui é de 40 newtons. Bom, mas o corpo ainda não saiu do lugar. Agora, se o máximo é 40 e eu passar um pouquinho, botei 41. O que vai acontecer? Eu venci a força de atrito máxima. Fiz mais do que a força de atrito máxima. Eu passei dos 40 e esse corpo vai andar. Daí eu pergunto para o aluno, quanto é que é a força de atrito aqui? E o aluno me responde, a força de atrito, professor, é 40, porque chegou no máximo. Não, não é 40. Eu vou colocar 38. E daí o aluno me faz a segunda pergunta. De onde é que saiu esse 38? O 38 saiu da minha cabeça. Poderia ser 37, poderia ser 36, poderia ser 39. Ele dá uma pequena queda. Professor, de onde é que saiu isso, essa pequena queda? Se tem um automóvel que eu quero empurrar, eu vou lá, faço uma força, não consigo tirar o carro do lugar. Chamo outro amigo, fizemos mais força. O carro não está saindo, é uma caminhonete grande, pesada. Vamos fazer mais força. A gente aumenta a força, aquilo pesado, daqui a pouco ele anda. Quando anda, parece que alivia. Parece que fica mais leve. Na realidade, a gente estava aumentando a nossa força para vencer a força de atrito máxima. Quando ele anda, o atrito diminui. O atrito em movimento é menor. Por isso que nós temos aqui, coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico, ou cinético pode ser chamado. Então tu vai pensar assim, quando anda, dinâmico é menor. Quando está parado é bem pesado de empurrar, porque o atrito estático é maior do que o dinâmico. Então tem essa pequena queda e não aumenta mais. O que vai acontecer? Aplico mais força, 70, 80, 100, 200 newtons, não interessa. Quando chegar nos 38, que deu a queda em relação ao máximo, esse valor ele fica constante, 38 newtons. O aluno pode me perguntar o seguinte, então eu vou aumentando a força até ultrapassar o valor da força de atrito máxima. E a partir daí, eu vou ter a força maior do que a força de atrito máxima porque ele está andando? Não necessariamente. Nesse caso que eu tenho uma força aplicada maior do que a força de atrito, existe uma força resultante. O meu sistema está acelerado. Mas pode acontecer de eu ir aumentando a força, imagina tu empurrando um carro, daqui a pouco ele andou, daí tu dá uma aliviada. Por quê? Porque ele chegou nos 41, eu passei dos 40 e eu fiz o carro andar. Só que daí tem uma queda no atrito para 38. Eu posso pegar esse 41 e reduzir. Até onde eu posso reduzir? Até 38. O carro vai parar, professor? Não. No momento que eu reduzo até 38, a força resultante é 0. E ele já está em movimento. E nós aprendemos na segunda lei de Newton que quando a força resultante é igual a 0, ele pode estar parado, mas também ele pode estar em MRU. Então, se eu ultrapassar a força de atrito máxima e depois eu reduzir a força até a força de atrito cinética, eu vou ter uma resultante 0 e eu vou andar com o móvel em MRU. Bom, vamos observar aqui. Nesse momento, até eu chegar no valor máximo de atrito, a força aplicada sempre era igual à força de atrito. A força resultante era igual a 0. E ele não entrou em movimento. Esse atrito é chamado de atrito estático. Atrito estático. Então atrito estático é quando o corpo está parado? Geralmente vai dar certo esse raciocínio.
Mas um atrito é estático quando as velocidades das duas superfícies, a velocidade relativa das superfícies dá igual a zero. Nesse caso, o chão está parado e o corpo está parado. A velocidade relativa entre o chão e o corpo que vai deslizar é igual a zero, o atrito é estático. Professor, e nesse momento que eu igualei a força de atrito máxima, que tipo de atrito é? É estático, porque ele não andou ainda. Só que nós chamamos atrito estático, ó, estático máximo. Atrito estático máximo. E nesse momento aqui, ó, que o corpo andou em relação ao chão, então existe uma velocidade relativa do corpo em relação ao chão. Então esse atrito é chamado de cinético ou dinâmico, tanto faz. A partir de agora eu vou em alguns momentos chamar de atrito cinético e outros de atrito dinâmico. Como eu falei, muitas vezes tu vai pensar assim, o corpo está parado é estático, está em movimento é dinâmico. Tá? Nos bloquinhos, escorregando nas rampas vão dar certo. Mas a gente vai ver situações aqui na frenagem de um automóvel que a roda está girando, o carro está andando e o atrito é estático. Por isso que é importante saber o conceito certo de atrito estático e atrito dinâmico. Bom, o gráfico que já está pronto aqui para vocês é exatamente esta situação. Observe que se a força for zero, o meu atrito é zero. Eu tenho o valor de força de atrito máxima, que é de 40 newtons. A minha força aplicada ela vai aumentando até chegar no valor da força de atrito máxima, ela tem o mesmo valor. Isso significa, se eu aplicar 20 newtons, ó, se eu aplicar 20 newtons, eu vou ter aqui de atrito também 20 newtons. Se eu aplicar 30 newtons, vai ser 30. A força aplicada e a força de atrito são iguais. E daí o meu gráfico vai dar uma reta exatamente com 45 graus. Por que 45 graus? Porque esta base é igual a essa altura, sempre, ó. Então esta reta é 45 graus e quando a força aplicada for igual à força de atrito, ó, a força aplicada é igual à força de atrito, o meu atrito é um atrito chamado atrito estático. Estático, certo? E quando eu igualo a força? A minha força aplicada, eu cheguei no valor máximo do atrito, que esse ponto aqui, ó, que está em preto. Nesse ponto que a minha força aplicada foi igual à força de atrito máximo, eu chamo isso força de atrito estático máximo. Estático máximo. E depois que eu passar do valor máximo, ó, passei de 40 lá, 41, 70, 100, não interessa a minha força aplicada, eu vou aumentar, vai dar uma queda no valor máximo, que no nosso exemplo é 38, e a partir daqui ele fica constante. Nesse momento que dá a queda e não aumenta mais, o meu atrito é chamado atrito cinético ou dinâmico. Eu vou botar aqui, o meu atrito é chamado cinético ou dinâmico. Então aqui nós temos os atritos no nosso gráfico. Nunca esquecer que o atrito estático é maior que o atrito dinâmico. Lembra de empurrar o automóvel. Se eu vou empurrar, enquanto ele está parado, ele está pesado, porque o atrito é grande. Atrito estático é grande. Quando ele entra em movimento, um corpo em movimento, o atrito é cinético, a minha força de atrito diminui. Então o atrito cinético ou dinâmico é menor do que o estático. Se numa determinada questão aparecer assim, os coeficientes de atrito são 0,25 e 0,30, tu já sabe que o maior é o estático e o menor é o dinâmico, tá? Só pelo fato de saber que o estático sempre é maior do que o dinâmico. Bom, estou falando de coeficientes de atrito, e o que é o coeficiente de atrito? Como que se determina um coeficiente de atrito? É fácil de entender. Se eu pegar uma superfície, que nem uma placa de metal, e colocar uma barra de gelo em cima, todo mundo sabe que o gelo no metal escorrega com facilidade. Por que ele escorrega com facilidade? Porque o atrito é pequeno, lógico. Então, quando eu tenho uma superfície e um corpo, que eu dou uma pequena inclinação e ele escorrega, o atrito é pequeno. Agora, se eu pegar um tapete de borracha, um pedaço de borracha, um plano de borracha, e botar um taco de madeira, eu vou inclinar um pouquinho e não vai descer. Vou inclinar mais e não vai descer. Eu vou ter que inclinar bastante para ele descer. Por que isso acontece? Professor, porque a borracha e a madeira
tem bastante atrito. Então existe bastante atrito quando eu tenho que inclinar bastante. Eu tenho pouco atrito quando mal eu inclino e o corpo já escorrega. Eu chego à conclusão que o coeficiente de atrito depende desse ângulo, matematicamente. Quanto mais eu tenho que inclinar, mais atrito eu vou ter, maior vai ser o meu coeficiente de atrito. Observe o que vai acontecer. Então eu vou fazer o seguinte, existe um atrito que é contrário ao movimento. A tendência desse corpo é descer. Nós já vimos na aula de plano inclinado que o peso é sempre vertical e para baixo, mas o que me interessa no plano inclinado não é o peso. O que me interessa no plano inclinado é o meu Px e o meu Py. Já sabemos a posição. Quem não entendeu, dá uma olhadinha na videoaula lá de plano inclinado. E esse ângulo do pé da rampa aqui, ó, esse ângulo é o mesmo aqui, ó. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou inclinando, conforme eu vou inclinando, o meu Px vai aumentando. E existe uma força de atrito máxima que eu não conheço, para o corpo escorregar. Então eu vou aumentando, o meu Px vai aumentando, chega um momento que ele iguala a força de atrito máxima. Esse momento é chamado a iminência do movimento. O que significa a iminência do movimento? É aquele instante que o corpo vai começar a deslizar. Se inclinar um pouquinho mais, ele já foi. Então, nesse momento, o meu Px, ele é igual à minha força de atrito, só que a minha força de atrito máxima. Quanto é que vale a força de atrito máxima que a gente viu lá no início do quadro? Vale a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Por que é coeficiente de atrito estático? Porque ele ainda não andou, certo? Quanto vale o meu Px? O meu Px é o peso, que é m vezes g, vezes o seno do ângulo alfa. Já que o alfa não toca nele, é vezes seno. Como falei lá na aula de plano inclinado, a gente explica isso em detalhes. Agora, a minha normal vale quanto? A normal é aquela força que pressiona a superfície. Quem é que está pressionando o plano inclinado? O peso já foi embora, tem o Px e o Py. O Py que está pressionando a superfície. Então surge aqui a minha força normal para equilibrar. Então a minha normal vai ser igual ao Py. Então no lugar da normal eu vou botar o valor do Py, que nós sabemos que é massa vezes gravidade vezes cosseno de alfa. Por que cosseno, que é o Py? Porque o ângulo toca, cossa de cosseno, vezes o coeficiente de atrito estático. Eu vou cortar agora massa e gravidade dos dois lados e o meu coeficiente de atrito passa a ser seno dividido por cosseno. Esse cosseno que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, meu coeficiente de atrito vai ser seno de alfa sobre cosseno de alfa. Lá da matemática, da trigonometria, tu sabe que a razão entre seno e cosseno é a tangente. Isso me facilita demais. Então, se eu tiver um exercício, eu tenho um corpo numa rampa e fala que está na iminência do movimento, eu já calculo o coeficiente de atrito estático direto. Basta fazer a tangente do ângulo do pé da rampa. Ah, professor, mas se tiver 5 quilos ou 100 quilos é a mesma coisa? Sim. A massa não influencia. Eu cortei a massa. O coeficiente de atrito depende de quê? Das superfícies. Então, se eu tenho aqui uma madeira e uma borracha, o coeficiente de atrito é o mesmo para um corpo de 5 quilos ou um corpo de 100 quilos. Tá? Tanto é que a massa desaparece. Ou seja, o coeficiente de atrito só depende da tangente, que é a inclinação do meu plano. Outra situação que aparece bastante em prova é bem interessante. Se o corpo desce com velocidade constante. Se esse corpo está descendo com velocidade constante, eu tenho, se a velocidade é constante, a minha aceleração é igual a zero e eu tenho a força resultante igual a zero. Bom, de onde é que saiu isso? Aceleração mede a mudança de velocidade. Se a minha velocidade é constante, a minha aceleração é zero. E a força depende da aceleração. Se eu não tenho aceleração, a minha força resultante é igual a zero. E o que tem a ver isso com o que nós estamos estudando? Para a força resultante ser igual a zero, o meu Px também tem que ser igual à força de atrito. Ah, então vai ser o mesmo cálculo, ó, Px é igual à força de atrito. É o mesmo cálculo. Só que agora não é a força de atrito máxima, é a força de atrito
dinâmica. Então o coeficiente de atrito que eu vou achar é o coeficiente de atrito dinâmico, mas o cálculo é exatamente o mesmo. Então eu vou chegar à conclusão que o meu coeficiente de atrito dinâmico também vai ser a tangente do ângulo alfa. Então olha que maravilha aqui, tu pegou o exercício, leu o enunciado, fala que está na iminência do movimento, o coeficiente de atrito vai ser a tangente do ângulo. E o atrito vai ser estático, porque está na iminência do movimento, ele não começou a andar ainda. E se ele desce com velocidade constante, o que acontece se ele desce com velocidade constante? Também o coeficiente de atrito vai ser a tangente do ângulo, só que como ele está andando, vai ser o coeficiente de atrito dinâmico. Agora a gente vai ver a aplicação do atrito na frenagem de um automóvel, tá? A gente vai estudar o freio tradicional e depois eu vou fazer um comentário sobre o freio ABS. Quando um automóvel anda, a roda tem dois movimentos, translação e rotação. Por que translação? Se o carro está andando a 100 km por hora, a roda está andando a 100 km por hora. Translação. Só que ela também gira, então ela tem também rotação. Na translação, se o carro está andando com uma velocidade V, não é, para a direita, todos os pontos da roda têm a mesma velocidade do automóvel, também para a direita. Na rotação, a velocidade do automóvel vai ser na periferia da roda, também velocidade V. Se ele está indo para a direita, esta roda está andando no sentido horário. Então, tangente, tangente, tangente. Vai me interessar somente um ponto. Eu vou somar a translação mais a rotação. Observe na parte de baixo do pneu que eu tenho velocidade de translação para a direita e velocidade de rotação para a esquerda, com o mesmo valor. Então a minha velocidade resultante vai ser igual a zero. Mas professor, a roda não está girando? Tá, mas a velocidade relativa do pneu com o chão é igual a zero. Daí eu tenho o coeficiente de atrito que é estático. Por isso que a frenagem é boa quando a roda está girando. Nunca esquecer que o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o dinâmico. Então, se é estático, é grande o atrito. E eu preciso de bastante atrito para frear. No momento que a roda trava, deu travamento da roda, a roda travou. O que vai acontecer? Eu vou ter aquela sensação que o carro vai escorregar. Na realidade, o atrito diminui muito. E se a roda trava, vai ter só translação. É como se pegasse uma borracha e passasse na parede. Aquela borracha vai gastar no chão e vai ficar as marcas do pneu no chão, porque a roda travou. E daí o atrito não é tão bom. Por quê? Porque a velocidade relativa da roda em relação ao asfalto é V. Então aqui eu vou ter um coeficiente de atrito dinâmico. E o coeficiente de atrito dinâmico ele é menor. Ah, professor, então é melhor frear com a roda girando do que travada? Sim, que o atrito é maior. Ah, mas se eu tô com um freio tradicional e na hora do desespero eu toco o pé no fundo, o que vai acontecer? Uma hora a minha roda vai travar. E ali o meu atrito vai despencar, vai diminuir porque vai passar a ser dinâmico, com a roda travada. Então surgiu o freio inteligente, que é o freio ABS. Eletronicamente ele controla o giro da roda. Então quando a roda vai travar, ele libera a roda. Então durante toda a frenagem, mesmo com o pé todo no fundo, a roda vai estar sempre girando, porque daí tu vai ter sempre o atrito estático e a tua frenagem vai ser bem melhor. Quem já dirigiu um carro com freio tradicional e depois com freio ABS, vai notar bastante a diferença que o freio ABS ele é mais eficiente. Porque o atrito ele é sempre estático. Para finalizar a nossa aula, a gente vai entender a tração das rodas dos automóveis. Um automóvel tradicional, ele tem tração em duas rodas. Mas a gente escuta falar de alguns automóveis que têm tração nas quatro rodas. Vamos primeiramente pegar o automóvel tradicional. Os automóveis nacionais, a tração de quase todos é nas rodas dianteiras. Então esse automóvel está andando com velocidade para a direita, roda dianteira e roda traseira. Observe que se o automóvel vem para a direita, a rotação da roda é no sentido horário. A roda atira o chão para trás e o chão tem uma força de atrito para onde? Para frente. Isso que vai fazer o automóvel andar. Se alguém já viu um carro atolado, a roda
atola, ela fica jogando areia para trás, se for na praia. Joga areia para trás, fica patinando e não sai do lugar. O que está acontecendo? Ele precisa de atrito. Ele joga o chão para trás e o chão tem que jogar ele para frente, só que ele está jogando areia para trás, então está faltando atrito. Como é que eu faço para sair desse atoleiro? Eu coloco tábuas debaixo da roda, que daí, conforme tem o atrito entre o pneu e a tábua, o pneu vai jogar a tábua para trás e a tábua vai jogar ele para frente, que é a força de atrito. Esta força é chamada força motriz, é que vai produzir o movimento. Aí a roda de trás, que não tem tração. A roda de trás está presa no eixo. É uma roda boba, eu falo para os alunos, é uma roda boba, ela não sabe para onde ir. Quando o carro é puxado para frente, através das rodas que tem a tração, esta roda, a tendência dela é ser arrastada para frente. Então o atrito vai ser para onde? Vai ser para trás. Aqui eu tenho a força de atrito para trás. Claro que esta força aqui vai ser maior. A tração sendo dianteira, eu vou gastar os meus pneus primeiro na frente. Quem tem automóvel sabe que o pneu da frente sempre gasta mais, porque a tração é dianteira. Se eu tivesse a tração traseira, eu gastaria os meus pneus mais na parte da traseira. Agora a tração das 4 rodas, como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, tem tração nas 4 rodas, são as 4 rodas atirando o chão para trás. Se atira o chão para trás, a minha força de atrito faz o que? Empurra ele para frente. A força de atrito é contrária ao movimento, olha só. Então eu vou ter tração nas 2 rodas. Agora imagina se tu entra num local difícil de andar. Se tu entrar e atolar num lodo ou na praia, na areia, com as rodas que tem a tração, tu fica. Por quê? Porque as rodas de trás são as rodas bobas, ela não tem tração. Agora a tração nas 4 rodas, se tu atolar com a roda dianteira, tu aciona a tração nas 4 rodas, tu tem como a roda traseira ter força motriz para produzir o movimento. Então isso é uma aplicação prática da nossa aula de força de atrito.